Hoje falamos de Freida McFadden porque eu retomei a leitura dessa autora. Eu acabei de terminar O Namorado, então vou fazer uma retrospectiva do que eu já li e a minha opinião sobre O Namorado. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos ao universo Freida McFadden. Sabe que eu tô chocada com o meu conhecimento sobre Freida McFadden. Eu achava que eu sabia muito, que eu tinha gostado dos livros, eu tinha lido muito, mas não é bem assim, porque ela tem 13 livros lançados aqui no Brasil em português e tem outros 12 livros em inglês ainda não traduzidos. Ou seja, eu tô bem longe de ter lido muito. Eu li alguns livros dela e é sobre esses que eu vou falar aqui. Então eu tenho alguns enganos a respeito da Freida McFadden. A começar que eu imaginava que A Empregada tinha sido o primeiro livro dela. Não, não foi. Ele é mais recente, porque é o grande sucesso dela. Mas olha como a gente se engana. E eu li 7 livros dos 13 já traduzidos para o português. Ou seja, eu não conheço tanto assim, mas dá para dar uns pitacos e dá para dar minha opinião sobre os livros que eu já li. Mas começamos pela minha última leitura, O Namorado, que é um dos mais recentes dela, lançado aqui no Brasil em 2025. A gente vai ter uma boa história dela, eu gostei bastante. Não é o meu primeiro colocado na preferência dos livros dela, mas fica no bolo do segundo lugar, que eu não consigo colocar um só em segundo lugar. Eu coloco, acho que vários, dentre eles, O Namorado. Ouso dizer que a Freida tem uma receita. Os livros dela têm uma forma que se repete na maioria deles. Acho que todos que eu li têm essa mesma característica. Um começo forte, já impactante. Muitas vezes ela usa o recurso de um prólogo que te dá uma pista do que vai acontecer no futuro. E a narração, né, os personagens, eles vão narrar essa história em primeira pessoa. Ela elege alguns personagens para que sejam os narradores da história. Ou seja, você tem uma perspectiva bem unilateral desse cara que está narrando. Você entra na mente dele, então tem esse lado de vasculhar uma mente, um humor, colocações muito peculiares a esse personagem, que também não é nada confiável. Em O Namorado, a gente tem essa receita de personagens narrando. Nesse caso, são 2 personagens que vão narrar. Um narra no passado e o outro no presente. E aí você cai nessa teia de ser pouco confiável. E assim, é meio impossível você saber até onde é verdade, até onde não é, porque isso varia também. Às vezes eles são confiáveis, sim, às vezes eles não são. Não tem uma regra e te deixa bastante perdida nesse sentido. No caso de O Namorado, a história funciona muito bem, você tem certeza de quem são os culpados da história até a metade do livro. Isso você já sabe quando você começa a ler a Freida, que é claro, ela tá te levando para o caminho errado. E eu tinha visto um vídeo prévio avisando que a pessoa tinha se enganado redondamente ao final, tinha sido surpreendida pelo final. Então eu já fui mais preparada ainda. Eu falei, dessa vez ela não me engana. E escolhi um outro culpado, que eu consegui elementos para um culpado fora da caixinha, que falei, ela não me pegou, descobri quem é o culpado. Eu me enganei totalmente. E isso é muito divertido, porque ela faz isso com classe, não é que é um absurdo, fala assim, escreveu uma coisa que era impossível de perceber. Não, não é isso. É bem sutil. Então, por mais que você se esforce, ela te surpreende e é legal. Falar um pouco da minha ordem de preferência e assim vou dizendo quais livros eu já li. Em primeiro lugar, para mim, fica A Empregada, o primeiro mesmo. Talvez porque eu tenha lido o primeiro e eu não conhecia essa receita da Freida. Então, a surpresa da receita e A Empregada, que é um bom livro,
fazem com que ele seja o primeiro disparado. Quem narra a história é a empregada, a Millie, e ela tem uma psique interessante. É uma personalidade, um humor irônico que eu acho cativante. Então, além da história ser surpreendente, você vai pela mente, é guiado pela mente da Millie, que para mim é uma das melhores personagens dela. É divertido. Então, a empregada fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou ter que empatar alguns livros. A Empregada 2 vai para o segundo lugar, assim como O Namorado e A Professora. Eu acho que esses são livros que me surpreenderam, mas não foram tão brilhantes quanto o primeiro. Eles têm graça, eles são divertidos, merecem um segundo lugar empatado e é diversão garantida. Até o Último de Nós fica em terceiro lugar. Eu acho que foi uma boa história, ele não me incomodou. E aí eu vou entrar num terreno mais complicadinho, um terreno minado, que são os que eu não gostei. Não Minta, eu tava vendo, é um dos mais cotados livros dela. É Empregada e o Não Minta. Eu não gostei de Não Minta. Eu acho que essa narração em primeira pessoa e isso ser pouco confiável, e Não Minta chegou num nível que para mim já incomoda. Porque eu me senti meio que ludibriada demais por essa história. Eu não achei... Algum componente ali me fez pensar, peraí, isso aí não é justo. A Contadora também não gostei, e não por me sentir ludibriada. Achei a temática mais fraca em relação aos outros. E, enfim, eu achei a história mais chata. Isso. Ela não tem o bom humor, ela não tem as tiradinhas que os outros livros têm. Então ficou... também não gostei. Vai para a categoria não gostei. Aí tem uma categoria dos livros que eu comecei e acabei deixando de lado para um segundo momento. Isso aí eu nunca sei qual vai ser o desfecho para mim. E aconteceu com A Empregada 3, o terceiro livro. Começou e tal, gosto da Millie, mas alguma coisa ali, falei, será que ela vai conseguir me surpreender pela terceira vez com a mesma personagem? Então isso me fez parar de ler. Eu tô também com parado aqui O Acidente, esse eu comprei na Bienal. E algum componente nele também me fez dar uma desanimadinha e encostar. Mas assim, os dois eu vou terminar de ler. Foi só esse momento de hesitação da minha parte. Outro que tá aqui em casa, que eu já comprei faz tempo, é o Detento. Esse eu comecei outro dia, tô na segunda página. E eu gostei da primeira página. Isso é importante. Ler a primeira página e já, opa, isso aí vai desenrolar de um jeito legal. Então, acredito que sejam minhas próximas leituras. O Conto da Empregada, o conto que acontece no casamento, eu também parei. Ele eu achei um pouco repetitivo demais, explorando uma mesma situação, assim, tipo 10 vezes, num curto espaço de tempo, já que o conto é curto. Parei e falei, não quero nem saber o final. Até porque você já imagina qual seja o final, já que tem uma sequência de livros, né? Então você já imagina qual seja esse final. E me fez desistir. Mas enfim, esse é um pouco da Freida McFadden, na minha opinião, que é uma opinião pequena, visto que eu só li 7 livros dela, tem esses que estão paradinhos aqui na história. Enfim, mas ficam aqui as minhas opiniões, que quem sabe te ajudem de alguma forma. Eu gosto muito da Freida, independente desses comentários. Enfim, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.